Está todo mundo falando desse testemunho. Você precisa ver também. A minha mãe olhou para mim e ela disse assim: meu filho, você é como as pessoas falam que você é? Você é realmente um homossexual? Eu virei para ela e falei: o pior cego é aquele que não quer ver. Eu tenho 17 anos e a senhora ainda não viu que eu sou diferente, que esse Deus que a senhora serve, que esse Deus que a senhora me apresentou, me trouxe para sofrer uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Até que eu só vivi infelicidade, e eu só sou feliz quando eu estou vivendo essa prática. Quando eu estou bebendo, quando eu estou fumando, quando eu estou me drogando, quando eu estou prostituindo, é onde eu encontro alegria. Então eu não quero servir esse Deus. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. A Bíblia diz em Levítico 18:22: não te deitarás com homem como se fosse mulher, é abominação. E a minha mãe olha para mim e fala: meu filho, a Bíblia abomina, isso é abominação. Não vai morar com este homem, muda de vida. Eu falei: não, eu não vou mudar. Eu sou assim, eu vou morrer dessa forma. Não importa o que vão dizer, o que a senhora vai falar, se a senhora aceita ou não. Eu estou indo embora dessa casa. Eu odeio ser pobre, eu odeio ser filho de pedreiro. Eu não gosto de ser pobre, e a vida está me oferecendo algo melhor, e eu vou viver. Sair da minha casa. Mas antes de sair, eu afrontei ainda mais a minha mãe, dizendo: se a senhora me ama, me aceita como eu sou. É melhor a senhora me aceitar como eu sou, porque é dessa forma que eu sou e é assim que eu vou morrer. Se a senhora não me aceita, pode me ter como uma pessoa morta. A senhora perdeu um filho recente e pode me ter como mais uma pessoa morta. Eu vou embora, se a senhora não me aceitar, eu vou para a Europa. Meus amigos estão todos indo embora, fazendo reversão de sexo, apendicectomia. Muitos estão colocando silicone no corpo, se tornando travesti. Eu vou me tornar um travesti, vou mudar de sexo e vou viver a vida que eu quero, que é o que eu acho que é melhor para mim. Ela: meu filho, eu te amo, eu te aceito do jeito que você é, mas eu não me conformo. Você sabe por que eu não me conformo? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é homem e mulher. Deus te gerou no meu ventre para que você, num futuro, constituísse família, você fosse pregador da palavra, pastor, e ganhasse alma para Ele. Então eu não me conformo. A minha mãe não enxergou com os olhos naturais. A minha mãe enxergou com os olhos da fé, e ela profetizou com os olhos da fé que eu casaria, que eu construiria família, e que eu seria um pastor, e que eu ganharia a alma. A palavra que sai da tua boca pode mudar toda uma história. A palavra, uma vez que você libera sobre a tua casa, sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre o teu vizinho, seu irmão, seja lá quem for, tem poder para mudar toda uma história. Eu saí da casa dos meus pais, fui morar com aquele homem. Minha mãe sempre orando por mim. Aonde ela ia, minha mãe era do círculo de oração. Ela levava uma foto, ela colocava meu nome nos cadernos de oração, e ela falava: gente, me ajuda, o meu filho, ele saiu para o mundo, ele se tornou um homossexual, e eu não quero que ele viva dessa forma. Eu creio que Deus pode mudar a vida dele. Aonde ela passava, ela pedia oração. A oração de uma mãe move o céu. A oração de uma mãe cheia de Deus, que não vê com os olhos naturais, mas vê com os olhos espirituais. Ela vive o sobrenatural todos os dias, porque Deus ouve a oração de uma mãe, de um pai, de um irmão que clama verdadeiramente, olhando com os olhos da fé. Eu fui morar com aquele homem. Tivemos uma briga, ele me bateu, eu bati nele e fui embora. Eu vou embora, porque se eu continuar com você, ou você me mata, ou eu te mato. E eu estou indo embora. Ele falou: vai, você pode ir embora. Só que se eu ver você com outra pessoa, eu te mato. Eu falei: pois então você vai me matar, porque hoje mesmo eu já vou procurar alguém. E foi assim a minha vida. Todos os dias saindo com uma pessoa diferente. Quantas vezes eu saía para as orgias, ia para o motel, fazia orgia, usava tanta droga, bebia tanto, que muitas vezes eu não sabia nem como eu tinha chegado em casa. Já voltei para a casa dos meus pais, quando saí de lá, e chegava na minha mãe dessa forma. E a minha mãe dizia para mim: meu filho, Jesus te ama. Ele vai falar: oh, sua doida, esclerosada, com a parte que você não entendeu que eu vou morrer assim. É culpa do Deus que você serve, de eu ser dessa forma, porque foi Ele que me fez assim. Porque na minha mente vinha aquela palavra que muitos dizem, né? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E antigamente as pessoas falavam tanto isso que a gente até acreditava que era uma palavra que tinha na Bíblia. Então na minha mente eu era assim porque Deus havia me permitido ser assim. E a minha mãe continuava orando, clamando,
buscando a Deus pela minha vida. Mas cada dia eu me aprofundava mais e mais naquele abismo de trevas. Cada dia eu me lançava mais e mais naquele mundo de escuridão. Muitas vezes as pessoas me humilhavam, o preconceito era muito grande, e eu tive que criar uma defesa. Eu me tornei uma pessoa ignorante, uma pessoa bruta, uma pessoa que qualquer coisa eu ia para cima, achando que era dono do pedaço para me defender. Porque eu criei uma certa resistência, e essa resistência fez com que eu me afastasse da família, parentes, primos. Eu deixei de ter convivência com toda a parentela minha por causa dessa situação que eu vivi, mas me entregando cada dia mais a essa vida. Quantas vezes colocava roupa de mulher, peruca, saía na rua como um travesti. Quantas vezes correndo de pessoas. Quantas vezes sem saber até como chegava em casa, às vezes machucava e não sabia o que tinha acontecido, porque a droga e o álcool tiravam a consciência. Quantas vezes eu chorava nos meus momentos de desespero, de aflição, de depressão, de angústia, vendo tantos amigos morrendo com AIDS, pessoas que eu havia me relacionado morrendo com AIDS. HIV matava muito nos anos 90, final de 90, início para 2000. E eu vi tantos amigos meus morrendo. Eu vi tantos amigos meus indo viver na rua, estar de rua, por causa da droga e por conta do álcool. E aquilo me doía por dentro. Teve um dia que eu cheirei tanta cocaína, e eu tive uma visão. Nessa visão eu me via como se eu estivesse preso dentro de um chiqueiro. E preso dentro daquele chiqueiro havia um demônio, dentro do chiqueiro e por fora um outro demônio. E o demônio de fora dizia assim para mim na visão: você vai viver nesse chiqueiro para você satisfazer sexualmente este demônio que está dentro do chiqueiro. E eu clamava: Deus, tem misericórdia, mentira desse chiqueiro. Aí Deus permitiu que eu saísse e eu comecei a correr. Eu corria numa estrada, e essa estrada não tinha fim. Quando eu cheguei ao fim dessa estrada, eu vi só trevas, só escuridão, não tinha fim. Era um buraco sem fim. E eu olhei para aquele buraco, e naquele momento eu falei: Senhor, me tira daqui, porque se eu cair aqui, eu vou morrer. Eu tinha 27 anos. Aí uma voz falou: se você continuar vivendo como porco em chiqueiro, este é o lugar que está reservado para você. Não era para ser, mas se você não mudar, esse é o lugar que está reservado para você. Acordei, fui à igreja no círculo de oração. As irmãs oravam por mim, fizeram o apelo. Eu não quis Jesus. Saí com 27 anos. Tinha um cachorro, pastor alemão, ele capa preta. Fui prender ele no canil, esse cachorro me estranhou. Ele veio para pegar no meu pescoço para me matar. Quando ele veio para pegar no meu pescoço para me matar, eu estendi as minhas mãos. Ele grudou na minha mão, teve fratura exposta, quase arrancou o meu dedo. Veio mordendo na minha perna abaixo, pegou no meu tendão de Aquiles, quase rompeu totalmente o meu tendão de Aquiles. Um cachorro totalmente possesso. Um cachorro que era dócil, ficou totalmente endemoniado. Quase me matou. Mas Deus me deu oportunidade, mais uma vez. Fiquei internado 12 dias no Hugo, em Goiânia. Fiz 3 cirurgias, ainda não mudei de vida. Com 30 anos de idade, eu já tinha 30 anos de idade, eu fui a um encontro com Deus. E nesse encontro, o Senhor falou comigo muito forte. E eu entendi que se um homem deitar com outro homem, o pecado que ele cometia era um pecado de morte. Porque em Levítico, capítulo de número 20, versículo 3, vai dizer que se um homem deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram abominações, certamente serão mortos, e o seu sangue cairá sobre si. Eu entendi que eu precisava mudar de vida, com 30 anos de idade, mais do que nunca, porque o meu pecado era um pecado para a morte. A minha cabeleireira me convidou para um encontro com Deus, e eu fui naquele encontro com Deus, com muita relutância. Eu aceitei, mas eu disse para ela: eu vou. Dizem que esse povo faz uma lavagem cerebral. Eu vou lá porque eles vão fazer uma lavagem cerebral em mim. Talvez vai mudar a minha vida, porque a minha mãe ora há 17 anos por mim. Dos 13 até os 30 anos ela orava para Deus me libertar do homossexualismo. Mas eu vivi 30 anos uma pessoa afeminada. Mas 17 anos a minha mãe orando por mim. E eu fui naquele encontro. Levei comigo um outro amigo que é transexual. Esse fez mudança de sexo já há muitos anos. E ele foi comigo para esse encontro. Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Porque
Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, Ele muda a tua história. Quando você vai para Jesus do jeito que você está, mas você permite Ele entrar em você, mudar a tua história, mudar a tua vida, Ele entra e Ele muda. Ele muda teu caráter, Ele muda tua conduta, Ele muda a tua maneira de ver as coisas, Ele muda a tua maneira de viver, porque você já não aceita mais o pecado, que você vai entender que se Jesus verdadeiramente vive em você, tem que haver mudança. Hoje eu posso dizer: Cristo vive em mim, porque a verdade me libertou. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade, ela começou a entrar dentro de mim, ela começou a mudar a minha história. Que verdade é essa, pastor Adriano? É o próprio Jesus, o verbo que se fez carne. O verbo que se fez carne, ele entrou dentro de mim. Ele começou a fazer morada, e quando ele entra e faz morada, você não permanece da maneira que você está. Tem que haver mudança. Evangelho é renúncia. Evangelho é você negar a si mesmo. A igreja moderna hoje está aceitando tudo, mas a minha Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. E esse foi mais um testemunho. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu like. Não esqueça de compartilhar. Tá você bom? É realmente deixa aí o seu comentário, o que você achou desse testemunho. Um testemunho abençoado que a gente acabou de assistir. E a senhora ainda Deus não viu que eu sou diferente, poderosamente. que esse Deus que a senhora serve, que esse Deus que a senhora me apresentou